No domingo passado à noite, eu preguei sobre as bênçãos decorrentes da obediência, baseando-me no capítulo 28 do livro de Deuteronômio. E quando terminei de pregar, na escadaria, na rampa ou até na cantina, muitos irmãos falando: bênção, pastor, bênção, bênção. E alguns falaram: o senhor podia pregar então sobre a maldição, os castigos decorrentes da maldição. Estou preocupado com o que eu vou ouvir depois, quando terminar aqui. Mas a palavra do Senhor nos apresenta nesta noite exatamente o direcionamento que Deus deu a Moisés para que ele orientasse o seu povo. E uma frase que ficou marcada nestes textos, tanto o capítulo 28 quanto o 27, é que a repetição faz parte da dinâmica. Porque eu disse aqui que o livro do Deuteronômio é um livro que também trata da repetição da lei, quando Moisés nos apresenta todo o conteúdo num primeiro momento em que ele fala a respeito dos 10 mandamentos, e depois do segundo momento, da segunda tábua, em que ele também apresenta os mandamentos do Senhor. E assim o livro do Deuteronômio, ele é uma espécie de repetição, não de um novo mandamento, mas daquilo que Deus queria que o seu povo aprendesse e, sabendo, pudesse praticar, e assim ser abençoado. E ele então coloca diante do seu povo uma escolha, que nós veremos na conclusão desta palavra. Eis que hoje proponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida, é a conclusão desta mensagem. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, nós encontramos aqui, depois dele tratar das bênçãos decorrentes da obediência, do verso 1 ao verso 14, do verso 15 em diante, ele tratará dos castigos decorrentes da desobediência. E deixa-me explicar uma coisa nesta introdução. Quando nós lemos a palavra de Deus, e principalmente nestes textos, que falam sobre bênção e maldição, nós começamos a perceber e aprendemos que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Aquilo que o homem semear na sua vida, ele vai colher. Porque muitas vezes nós entendemos, e às vezes de maneira equivocada, não que Deus não tenha esse poder, mas é aquilo que Jesus falou em João capítulo 13, ele diz assim: olha, eu não julgo porque a palavra é quem julga, a palavra já julgou. Quem não crê já está condenado. Ou seja, a própria palavra de Deus já trata, já traz que aqueles que não obedecerem, eles serão malditos. Por que esta palavra na introdução? Porque muitas vezes nós ficamos com este pensamento, e quem não conhece a Bíblia, tem muito esse pensamento que Deus é mau, que Deus é um Deus carrasco, que Deus é um Deus muito tirano, que Deus não é amor, que Deus é um Deus que gosta de matar as pessoas. Porque talvez este discurso seja um discurso que afaste a nossa responsabilidade para com as coisas espirituais. Nós somos sim responsáveis, em certa medida, pelas nossas escolhas espirituais. E a palavra de Deus nos chama essa atenção. No sentido da obediência, colheremos bênçãos. Desobediência, colheremos maldições. E logo de pronto eu já digo para o irmão o que significa maldito. Que interessante esta conceituação, esta definição nesse contexto hebraico de maldito. Literalmente significa amarrar com uma maldição. Ou seja, maldito é todo aquele que está amarrado a alguma maldição. Isso muitas vezes, até no senso popular ou no senso comum, as pessoas muitas vezes replicam talvez esta ideia sem muitas vezes saber que o texto bíblico nos mostra isso. Nossa, a vida desse camarada nada dá certo. Tem uma maldição na vida dessa pessoa. Não é possível. Nada na vida dessa pessoa dá certo. Olha, tem alguma coisa aí. Alguma coisa na vida dessa pessoa. O senso comum,
As pessoas, elas percebem quando uma vida ela está sendo vitoriosa, ou quando nada dá certo, ou quando essa pessoa experimenta mais maldições do que bênçãos. O conceito de maldito, literalmente, amarrar uma maldição. Então é como se a pessoa vivesse e com uma maldição amarrada à sua vida, ao seu corpo. Ele vai carregar isso. E nós vamos ver um pouquinho isso aqui. Quando Moisés trata desse assunto, ele tem 120 anos. O povo já tinha saído 40 anos, já estava no deserto. Eles estão chegando quase no centro-leste do Rio Jordão. E ele então divide o seu povo, e ele então divide as tribos, e uma tribo fica mais ao sul, com relação às bênçãos do Monte Gerizim, e outras tribos sobem um pouco mais para o norte, e diante do Monte Ebal, algumas tribos irão também estar diante daquele monte, o Monte da Maldição. E o Monte da Maldição, aproximadamente 940 metros de altura, que é o Monte Ebal, e o Monte Gerizim, que é o Monte da Bênção, com aproximadamente 870 metros. Talvez, na concepção de alguns, o Monte da Maldição muito alto, para que as pessoas pudessem, toda vez que olhar para o monte, eles pudessem lembrar da maldição, como se fosse um alerta. Deus se utiliza dessa geografia, Deus se utiliza da sua geografia, dos seus montes, da sua terra, do seu solo, para que o povo também pudesse aprender naquela área deserta. Moisés então lembra os seus discursos e a sua fala diante do seu povo, ali no Monte Ebal, que é o Monte da Maldição, ou seja, o monte que é considerado o monte em que Deus mostra as maldições decorrentes da desobediência. E é interessante que Moisés pede que Josué construa e o seu povo construa. Veja aqui o capítulo 27 do livro de Deuteronômio, apenas para que o irmão entenda que foi um pedido de Moisés, uma ordem de Deus naturalmente, para que Moisés ordenasse os seus sucessores para construir um altar. Olha o que diz o verso 20, capítulo 27 do livro de Deuteronômio. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno, no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. Havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor teu Deus, Deus dos teus pais. Verso 4: quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno no Monte Ebal e as caiarás. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. De pedras toscas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerá holocaustos. Interessante que escavações nesta região, que aconteceram ali por volta dos anos 1982 a 1989, prestem atenção, numa escavação, descobriram um lugar com um grande altar, pedras brutas, com acesso a uma rampa, com um suave declive, e nesta escavação, nesta descoberta, a cerâmica descoberta ali contendo partes das maldições datadas do ano 1200 a.C., tempo este provavelmente na época que Josué construiu. E esta descoberta arqueológica, ela traz também, juntamente com algumas inscrições, ela também apresenta, e na descoberta, alguns ossos de animais. Dados da arqueologia de 1982, 1989, pelo professor falecido de arqueologia,
da Universidade de Haifa, Adam Zertal, pode pesquisar na internet esta descoberta que comprova Josué obedecendo a Moisés na construção do altar diante ali do Monte Ebal. E nesta inscrição encontrada, inscrições com a palavra maldição aparecem 10 vezes, e 2 vezes o tetragrama sagrado, YHWH. A palavra que aparece 10 vezes e 2 vezes o tetragrama sagrado, foram encontradas palavras amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado por Deus. Continua a descoberta arqueológica nas inscrições. Você vai morrer amaldiçoado, amaldiçoado, você certamente morrerá. Juntamente com a descoberta daquele sítio arqueológico, essas palavras, elas revelam aquilo que o povo já há 1.200 anos antes de Cristo já cria na palavra de Deus. E essa descoberta traz esta evidência importante da palavra do Senhor. Capítulo que fala a respeito da desobediência, capítulo 27 e o capítulo 28. Que fala do terceiro discurso de Moisés. Veja comigo aqui no capítulo 27. Nós encontramos a partir do verso 11 as maldições. Moisés deu ordem naquele dia ao povo dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo, estes, Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim, e estes para amaldiçoar estarão sobre o monte Ebal, Ruben, Gade, Azer, Zebulão, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão. E aí começam as maldições a partir do verso 15, e eu quero rapidamente passar com os irmãos no verso de número 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor obra de artífice, e puser em lugar oculto, e todo o povo responderá amém. A maldição decorrente da idolatria, adoração de imagens, e o povo iria viver muito isto no futuro, quando ele fosse levado cativo. Verso 16, maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Amém? Maldito aquele, verso 17, que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Direito civil, aqui já apresentando aquele que tomar posse daquilo que não é seu, aquele que fraudar o próximo com algum marco que não seja seu, com alguma medida que não seja justa, que não seja pessoal e própria e dono do negócio. Verso 18, maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. Peça perdão quando você era criança e ficava rindo das pessoas que tinham alguma deficiência física, da meninada que ria das pessoas que tinham algum problema. Graças a Deus a nossa sociedade está corrigindo algumas deturpações com relação àqueles que possuem alguma dificuldade, alguma deficiência, seja ela física, ou seja ela emocional, ou qualquer outra natureza. Verso 19, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. A preocupação com o estrangeiro, com os vulneráveis, com aqueles que precisam de cuidados. E aí no verso de número 9, ele começa com algumas maldições decorrentes de algumas relações sexuais ilícitas. Veja aqui, a partir do verso de número 20. Maldito aquele que se deitar com a sua madrasta. 21, maldito aquele que se juntar com animais. A zoofilia, que inclusive é tido por uma espécie de comportamento anormal. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, o incesto. Verso de número 22. Verso 23, maldito aquele que se deitar com a sua sogra. 24, maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto.
Direito penal aqui sendo aplicado naquele que provoca lesão, naquele que está pensando ou agindo para prejudicar o outro. E o verso 25, maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. O verso 26, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Aqui um resumo do que era a lei, o mandamento de Deus para com Moisés, direcionado ao seu povo. E no capítulo 28, a partir do verso de número 15, ele então nos apresenta estes resultados. Os resultados de um comportamento de desobediência. Então veja comigo, eu não lerei todos, o irmão fica como exercício para a sua casa, a partir do verso de número 15, quando ele vai trazer os castigos decorrentes da desobediência. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Verso 16, maldito serás na tua cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Eu expliquei isso aqui no domingo passado, a respeito do cesto e da amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que consuma a terra que passarás a possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica, ou seja, uma espécie de doença contagiosa. Alguns entendem como uma tuberculose. A inflamação, o calor ardente, a secura, o crestamento, a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Doenças de pele, doenças que as pessoas iriam sofrer no seu corpo, chagas, em virtude da desobediência a Deus. E por aí, meus irmãos, ele vai trazendo. Qual é a abrangência e eficácia da maldição? Interessante pensar, qual a abrangência e eficácia da maldição? Em primeiro lugar, para onde quer que eu vá, a maldição me seguirá. Ou seja, a pessoa que não cumprisse a ordem estabelecida pela lei, pelos decretos, ela seria maldita, e essa maldição iria seguir essa pessoa por onde quer que ela fosse. Daí talvez esse entendimento de que a palavra maldição significa exatamente alguém que tem uma coisa amarrada ao seu corpo, alguém que tem a maldição agarrada a si mesmo, que carrega em onde vai, essa pessoa é maldita, não dá certo em lugar nenhum. Uma outra consideração, tudo que ele tem está sob maldição. Tudo que a pessoa possui, nada dá certo. Adquiriu, perde. Ganhou, perde. Tudo que faz está sob maldição. Tudo que a sua mão toca, destrói. Não há prosperidade, pelo contrário, há decréscimo, há perda. São as eficácias, são os resultados da desobediência. E mais ainda, uma abrangência e uma eficácia. O que ele tomar será maldito. Esta era a concepção com que eles trabalhavam as consequências. O resultado. Por quê? Porque de Deus não se zomba. Abra sua Bíblia em Provérbios 3:38. Provérbios 3:38. Provérbios capítulo 3, verso 38. Um texto que fala sobre o ímpio. O ímpio que a Bíblia nos fala, que nos mostra. Na casa do ímpio habita a maldição. Não é o verso 38, meus irmãos. Não vai até 38. É o 33. Veja comigo aí o verso 33. Houve aqui um erro de digitação. Provérbios 3:33, está ali, ó. A maldição do Senhor habita onde? Na casa do perverso, na casa do ímpio.
Por quê? Pela desobediência. É claro, é natural, é óbvio. Tudo aquilo que o homem semear, tudo aquilo que ele plantar, ele vai colher. E Deus é um Deus tão misericordioso, tão gracioso, que Ele avisa. Ele indica, Ele mostra. É como aquele pai que ama o seu filho e diz assim: meu filho, se assim proceder, você alcançará vitória, será bem-sucedido. Agora, se você não corresponder e você não der ouvidos àquilo que eu estou orientando, você vai colher as coisas ruins e negativas. É neste sentido que a Bíblia nos mostra, nós precisamos entender isto, porque muita gente acha que Deus é um Deus mau, é um Deus cruel. Mas nós não podemos nos isentar deste processo em virtude da responsabilidade que cada um de nós tem para com a observação do mandamento, da prescrição que o Senhor traz para cada um de nós. A maldição do Senhor habita na casa do perverso. E como nós estamos aqui vendo e aprendendo e passando na palavra de Deus, essa maldição, este terror, esta vida que não dá certo, fruto de uma desobediência, da desobediência do homem com o seu Criador, do seu Deus que ele deve glorificar e deve aceitar, esse Deus que se revelou em Cristo Jesus, mostrando-nos ser o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que nele crê, terá a vida eterna, mas quem não crê, já está condenado. Veja o que diz aqui a palavra de Deus, em João no capítulo de número 3, abra lá a sua Bíblia, João capítulo de número 3, meu irmão. Porque a palavra de Deus nos mostra exatamente isso. Capítulo 3, o verso 17 em seguinte, João 3, 17 e seguinte. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para quê, meu irmão? Para que o mundo fosse salvo por ele. As maldições foram prescritas, foram ditas, foram antecipadas para que nós pudéssemos saber de antemão que tudo aquilo que nós viéssemos a fazer, contrário à vontade de Deus, nós sofreríamos a consequência. Quem aqui nunca levou uma coça quando era criança do pai e da mãe? Muitos. Porque fazia parte de um momento de correção, de alguém que amava, e de alguém que zelava por você, e num primeiro momento, e numa primeira atitude em que você se desviava da linha, então ali naquela atitude, nós entendemos que deveria ser uma atitude de amor, de zelo e de cuidado, e não de violência, porque muitos ultrapassavam a barreira do amor e caíam na violência, espancando seus filhos, e não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina a violência dos pais para com seus filhos. A Bíblia ensina o amor, o direcionamento, e ainda que alguns se utilizassem daquele meio que não era uma obrigatoriedade, porque a Bíblia diz assim: a vara é para o falto de juízo, para o falto de senso. Não era uma obrigação, você não tem que bater no seu filho porque a Bíblia fala sobre isso. Mas aquele filho que está sem disciplina, ele precisa ser disciplinado, ainda que o mundo não concorde com isso. E ainda que as pessoas se levantem contra estes preceitos da palavra de Deus, mas eles são vida. Quantas pessoas que aqui estão neste lugar, se não fossem disciplinados pelos pais, poderiam estar hoje atrás das grades? Você concorda com isso ou não? Ou eu estou falando aqui uma bobagem? Quantas pessoas que estão aqui, que foram direcionados pelos seus pais, pelos seus responsáveis, talvez até de uma maneira contundente, talvez até exagerando um pouco mais, mas ali percebia o zelo e o cuidado para com o erro, e que hoje pode estar aqui, glorificando a Deus, testemunhando do Senhor, de um tempo em que passou de alguma turbulência, de alguma crise, de alguma dificuldade na adolescência ou na infância, e o seu pai demonstrando zelo e cuidado, nos fazendo preservar e nos distanciar do caminho do mal. Volte para o capítulo que nós estamos aqui analisando, o capítulo 28. Deixa eu aprofundar mais aqui um pouco, meus irmãos, e piorar mais a situação. Ezequiel no capítulo 14.
Ezequiel no capítulo 14. Essa temática não é muito comum nos púlpitos, né, irmãos? Nós sabemos disso. É uma temática muito pesada, às vezes, sim. E muitas pessoas não estão preparadas para ela. Às vezes o evangelho é água com açúcar, é o que acalenta o nosso coração. Mas Ezequiel, ele piora as coisas no capítulo 14. Quando ele vai falar sobre os juízos de Deus. No verso de número 21. Novamente, Deus fala com o seu povo através do seu profeta. Aqui o contexto é outro. Não é o contexto de estabelecimento de uma nação, de um povo, em que Moisés orienta Josué antes de entrarem na terra prometida. Não. Aqui eles já entraram na terra prometida, eles já se estabeleceram, eles se tornaram idólatras, desobedeceram, foram levados cativos, estavam servindo a outros deuses e a outros povos. E aí o profeta Ezequiel, neste sentido, juntamente com outros, Daniel, Jeremias, Isaías e outros, ele traz aqui um juízo de Deus no verso de número 21 do capítulo 14 de Ezequiel. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos. E aí ele começa, o primeiro, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Juízo de Deus sobre o seu povo. No contexto, para resumir aqui, o irmão pode ler em casa. Ezequiel aprofunda o juízo de Deus sobre o povo desobediente. E parece-nos que ele está falando também, e lembra muito esse contexto de Moisés e de Josué. Em primeiro lugar, o juízo, a espada, significando o quê? Violência, morte, destruição, guerras, desavenças, brigas. Um lar sem Deus, um lar sem harmonia, um país sem a harmonia, sem o amor. Desculpem a palavra, pela imbecilidade do homem, da sua ganância, do seu descontrole, do seu desamor, da misericórdia para com os mais simples, para com os povos mais simples. Deus não pouparia a espada, símbolo de violência. Quantas cidades violentas nós temos? Quantas sociedades estão sendo destruídas por causa da violência, que não para, que não cessa? Qual é o fim? Qual a origem dessas coisas? Por que a violência cresce? Por que nós não atentamos da maneira como deveríamos atentar sobre as causas desta violência? Afastamento de Deus, falta de amor, falta de temor ao nome do Senhor, falta de cuidado, falta de amor em casa. O indivíduo nasce, a criança nasce, e logo já é levado muitas vezes a um comportamento desajustado. Nós vivemos num país com muita violência, meus irmãos. Fome, segundo o juízo. Estou em Ezequiel 14, 21. Ou seja, a escassez, a dívida, o desemprego, a falta de recursos, as perdas, a miséria, falta da observação daquilo que Deus tem para com o seu povo. Em terceiro lugar, animais selvagens, destruição das plantações, agressões, mutilações decorrentes do ataque de animais ferozes, a agressividade dos animais, a força da natureza através dos animais, e a peste, que são as doenças, as pragas, os flagelos, que Deus orientou, que Deus exortou o seu povo e alertou-os a respeito de que as pragas do Egito poderiam novamente ser percebidas e vistas entre o seu próprio povo em decorrência da sua desobediência. E Deus sempre alertou: cuidado para que as pragas do Egito não venham sobre vocês pela desobediência. As descrições são muitas. E quais as ações do homem para com Deus? Qual é a reação do homem para com aquilo que Deus estabelece? Primeiro, o desprezo para com Deus. O desprezo para com a sua palavra. Essa Bíblia que já vem
1000 anos, na pessoa de Jesus Cristo, 1500 anos que antecede do Novo Testamento até aproximadamente ali Abraão, dos primeiros escritos, do direcionamento de Deus: sê tu uma bênção, Abraão. Isaac, sê tu uma bênção como seu pai. Jacó, sê tu uma bênção como seu pai, como seu avô. E José, guarda em fazer a vontade do Senhor. E Moisés, guarde as palavras. Moisés, direcione Josué para que Josué também conduza o seu povo. E o que acontece? Já disse aqui no púlpito: Moisés morre, Moisés parte, faz seu substituto, que é Josué, e Josué não faz o seu substituto. E o que acontece? Entra o período dos juízes, em que o povo fazia o que dava na cabeça. E Deus levanta juízes, até que vem a monarquia, e Deus começa a colocar cada coisa no seu devido lugar, na experiência daquele povo. Ações do próprio homem, o desprezo para com Deus, a própria desobediência a Deus, e o abandono, o desprezo, o abandono pela vida espiritual. O que fazer, meus irmãos, diante deste quadro? Vá para o capítulo 30 do livro do Deuteronômio. O que fazer? Deuteronômio no capítulo 30. O que fazer? Capítulo 30, verso 2. E te tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e se deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a sua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos, entre os quais se havia espalhado o Senhor teu Deus. O que eu e você precisamos fazer, diante deste quadro de desobediência e de maldição? Nos voltarmos para Deus, retornar para o Senhor, dar ouvidos à sua palavra. Está lá no verso de número 8 também, Deuteronômio 30, verso 8. De novo, pois, darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. O Senhor teu Deus te dará abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto de teus animais, no fruto de tua terra te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti para te fazer bem, como exultou em teus pais. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos escritos neste livro da lei, e se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Verso de número 11, vem um consolo aí para nós, meu irmão. Olha o consolo aqui do verso de número 11. Porque esse mandamento que hoje te ordeno não é o quê? Demasiadamente difícil, nem está longe de ti. A graça do Senhor nos acompanha. O Espírito Santo de Deus foi nos dado para nos ajudar em nossas fraquezas, para nos ajudar a obedecer ao Senhor. O Espírito Santo é a promessa de Deus. E eu quero então concluir o verso de número 14 do capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Leia comigo o final do verso 19, meu irmão. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Todos juntos lendo. Amando o Senhor, verso 20, teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele. Pois disto
depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Que Deus nos abençoe. Amém.